Nós vamos passar agora à meditação da Palavra de Deus. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Nós vamos ler os versículos 14 a 17. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. O apóstolo Paulo escreveu ao seu discípulo Timóteo a seguinte exortação, a seguinte orientação. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nesses últimos tempos, meus irmãos, tem havido um renovado interesse no Brasil e no mundo, eu posso dizer assim, pela fé reformada, pela teologia reformada. Esse interesse tem crescido aqui no nosso país, nos Estados Unidos, em alguns países da Europa, da Ásia, da África. E isso, por um lado, obviamente, nos enche de alegria, de esperança, de expectativa, mas também nos traz muitas responsabilidades. O movimento evangélico brasileiro cresceu muito nas últimas décadas. Se você olhar as estatísticas do IBGE, você percebe que o Brasil, aos poucos, vai se tornando um país mais e mais evangélico. Mas, em linha geral, as pessoas são atraídas para as igrejas de orientação carismática, ou seja, as igrejas pentecostais e neopentecostais. Não houve um crescimento muito grande das igrejas tradicionais. Elas também cresceram, mas não tanto. Porém, toda essa multidão que vai para as igrejas pentecostais e neopentecostais, muitas vezes acabam se sentindo insatisfeitas as pessoas com o estilo de culto, com a pregação, com o modo de ver o mundo adotado por muitas dessas correntes teológicas. A razão é mais ou menos a seguinte, pelo que eu tenho pesquisado e identificado. Muitas pessoas realmente conheceram a Jesus através desses movimentos pentecostais, neopentecostais, carismáticos de uma forma geral. Foram introduzidas às realidades espirituais através deles. Porém, depois de um certo tempo, começam a perceber algumas inconsistências e principalmente algumas incompatibilidades com as práticas realizadas dentro das igrejas e aquilo que a Bíblia diz. Acabam se cansando um pouco daquele estilo de pregação, autoajuda, né? Naquela ênfase exagerada em fazer prova de Deus, ou seja, contribuir financeiramente para que Deus o abençoe, para que Deus devolva em dobro, em triplo, em quádruplo, em cétuplo, em, em quantidades exorbitantes. Ou seja, se cansaram da religião humanista, onde o homem é o centro da fé, o centro da prática religiosa. Porque o homem ocupa o centro de tudo. Não só porque, geralmente, esses movimentos são liderados por homens que se dizem inspirados por Deus, ou seja, ninguém pode falar nada contra eles. Eles têm a palavra final sobre todas as coisas. E cabe aos membros, cabe à igreja, obedecer cegamente aquilo que os seus líderes espirituais estão dizendo. Então, por isso eu digo a religião centralizada no homem. E também centralizada no homem, porque, de uma certa maneira, tudo o que acontece na igreja, tudo o que acontece na religião é também voltado para o homem. Para agradar as pessoas, para atrair as pessoas, para que as pessoas continuem vindo, continuem se mantendo. Um culto cheio de entretenimento, um modo de viver a fé totalmente voltado para agradar o ser humano. E por isso, não poucas pessoas acabam se sentindo vazias,
devido ao modo superficial de viver a fé. Então é por isso, e um ponto fundamental que tem atraído muitas pessoas para a fé reformada, e quando eu digo atraído para a fé reformada, não quer dizer necessariamente que mudem de igreja, que venham para a igreja presbiteriana ou para algumas igrejas batistas que também têm orientação reformada, mas que às vezes mesmo continuando nas igrejas de linhas pentecostais e neopentecostais, mas passam a se dizerem reformados. Eu recebo seguidamente e-mails de pessoas que falam, eu sou um pentecostal reformado. E eu fico pensando, o que será que é isso? O que será que é exatamente isso? Temos que entender, precisamos descobrir, precisamos entender mais isso. Mas o que atrai? O que tem atraído, de uma forma geral, os irmãos de orientação mais carismática para a fé reformada, e os números são grandes, os números são altos, mesmo nós, que não somos uma igreja assim tão grande, mas temos um site, né, com uma média de 90 a 100 mil visualizações de sermão por mês. De pessoas do mundo inteiro. Outro dia eu descobri que nós temos uma congregação no Kuwait. Talvez eles estejam nos assistindo, assistam essa mensagem posteriormente. São irmãos da África, mas que moram no Kuwait, e lá não tem pastor, não tem uma igreja, não é possível. Então eles se reúnem para assistirem os nossos cultos, para assistirem as nossas pregações da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. Ou seja, uma congregação nossa, nós nem conhecemos, nem sabemos, irmãos nossos, lá no distante país do Oriente Médio, o Kuwait. O que as pessoas estão buscando? Eu entendo que, de uma forma geral, elas estão buscando profundidade bíblica. O que mais impressiona esses irmãos é justamente a profundidade do estudo bíblico. Porém, ainda existem muitas dúvidas sobre o que é a teologia reformada, o que é a fé reformada, e não poucos confundem totalmente isso. Portanto, eu vou iniciar hoje uma série de mensagens, essa é a primeira, uma série de mensagens com esse título geral. O que é a fé reformada? O que é a teologia reformada? E aí eu vou, por vários domingos, se Deus permitir, me deter nos aspectos principais, com um objetivo: mostrar duas coisas. Claro, a profundidade da fé reformada, da teologia reformada, mas também a aplicabilidade, a praticidade da fé reformada. Não são conceitos teológicos vazios, abstratos, mas tem a ver com a vida, com o dia a dia, com a vida de fé, de oração, de louvor, de evangelização. Ou seja, a fé reformada aplicada na prática. O grande objetivo, meus irmãos, da teologia reformada é aproximar as pessoas de Deus, para que as pessoas conheçam melhor quem é Deus, conheçam melhor quem elas mesmas são, não tenham ilusões românticas a respeito de si mesmas, mas compreendam quem é Deus, o que Deus faz por elas, para que possam viver uma vida para a glória de Deus. Eu posso dizer que o resumo do objetivo geral da teologia reformada é levar os crentes a viverem uma vida que glorifique ao Senhor. Tudo para a glória de Deus. Uma vida para a glória de Deus. Eu vou fazer um breve histórico, porque o aspecto aqui não é me deter nos aspectos históricos, mas eu vou fazer um breve histórico da fé reformada para introduzir alguns nesse assunto. Então, preciso lembrar que o termo reformado, ou reformada, vem da reforma do século XVI, que é algo que se estuda nas escolas, nas universidades, é um conhecimento comum, como é de conhecimento geral. Houve um cisma lá no século XVI, uma divisão mundial do cristianismo. Até então, basicamente, o catolicismo era a única religião oficial. O catolicismo esse é dividido em duas partes, né? O catolicismo romano e o catolicismo ortodoxo, lá da Rússia, da Grécia, mas com muitas semelhanças entre si. Então surge, no século XVI, uma divisão que vai se tornar irreversível, irreconciliável, que é justamente o surgimento da igreja protestante, da igreja reformada. No século XVI, como também é conhecimento geral,
A religião romana estava debaixo da a autoridade absoluta do Papa, né, do papado, como ele é chamado. Vendia-se a salvação, vendia-se o perdão dos pecados, de uma forma aberta, as chamadas indulgências. As pessoas faziam grandes contribuições financeiras para terem perdão dos pecados e não precisarem passar muito tempo no purgatório. Podiam fazer isso por si mesmas, por seus parentes, por seus amigos, até por pessoas que já haviam morrido há muito tempo. Desde que pagassem uma boa quantidade de dinheiro, podia liberar, antecipar a saída das almas do purgatório, para que então fossem diretamente para o céu. A igreja estava dominada por líderes inescrupulosos que exploravam o povo. E é nesse ambiente, dominado por tirania eclesiástica, quem pensava diferente era queimado na fogueira, dominado por superstição popular, ou seja, o modo de vida das pessoas do século XVI era extremamente supersticioso, é que surge, então, uma luz no horizonte, quando alguns homens usados por Deus resgatam os conceitos antigos, não inventam nada, mas resgatam aqueles conceitos que estavam soterrados debaixo de toda a parafernália religiosa, limpam a Bíblia do pó, da poeira, dos escombros e trazem outra vez a Bíblia para o centro, para o conhecimento popular, para novamente dizer e ser a regra de fé e prática das pessoas. 2 nomes se destacaram nesse período, são conhecidos de todos, o nome do monge Martinho Lutero e do teólogo João Calvino. Mas outros nomes importantes foram Ulrich Zwinglio, foram Guilherme Farel, Theodor Beza, Philippe Melanchthon, John Knox, um grande número de homens envolvidos nessa tarefa de reformar a igreja. Porém, os nomes de Lutero e Calvino são mais conhecidos e são os principais por algo bem específico. Lutero começou o período da reforma. Ele foi um dos que se indignou contra a venda das indulgências. E ele pregou uma série de sermões durante o ano de 1516 e 1517, contrariando as indulgências. E finalmente, no dia 31 de outubro de 1517, ele afixou na porta da catedral de Wittenberg, na Alemanha, as suas famosas 95 teses. E essas 95 teses eram 95 declarações de repúdio, basicamente, à prática das indulgências por parte do catolicismo, por parte do papado. O Lutero não era um Zé Ninguém, ele era um doutor em teologia da Igreja Católica. E ele estudava e conhecia profundamente a teologia católica. Mas o que ele queria era iniciar um debate, não necessariamente sair da igreja. O que ele queria era reformar a igreja. Posteriormente, devido às pressões e ao fato de que a sua reforma não foi aceita, então, sendo excomungado da igreja, surge, por sua vez, a igreja luterana. O outro grande nome é justamente Calvino. Ele é um pouco mais jovem do que Lutero. Ele começa o seu trabalho para valer na década de 30, por volta do ano 1530. E ele vai se destacar em 2 aspectos. Ele vai reformar a cidade de Genebra, na Suíça, ajudar a torná-la uma espécie de democracia cristã. Ali está também a base da democracia ocidental. Por causa do sistema presbiteriano de governo, que é a inspiração para a democracia ocidental. Ele vai ajudar Genebra a se tornar uma cidade que vive os princípios de Deus, os princípios da palavra de Deus, aplicados na prática. Mas, principalmente, ele vai escrever muito, vai fazer comentários da Bíblia inteira, quase toda ela, e escreveu um tratado teológico que é considerado o maior tratado teológico da Reforma e um dos maiores da história, chamadas Institutas da Religião Cristã, onde em 4 volumes ele consegue abordar praticamente todos os aspectos teológicos da Bíblia, da fé, da prática cristã. E é por isso que ele se torna o grande sistematizador da reforma. Calvino, pessoalmente, não queria que o seu nome estivesse associado a alguma teologia. Portanto,
Calvino não gostaria de ouvir a palavra calvinismo, como geralmente nós utilizamos. Mas, certamente ele apoiava o termo reformada. Por isso, nós fazemos muito mais justiça ao reformador de Genebra, não quando nós usamos a palavra calvinismo, mas quando usamos a palavra reformada. Portanto, entenda-se, quando falamos em teologia reformada, estamos falando mais de calvinismo do que de luteranismo. São as duas correntes dentro da reforma, mas o termo reformada se aplica mais à sistematização que foi feita por João Calvino. Mas a pergunta é, o que significa ser um reformado hoje? E ser um reformado hoje significa viver a fé reformada na vida diária, aplicar esses princípios redescobertos pelos reformadores na vida diária. Observe, não é tentar reconstruir uma época que não existe mais. Nós não podemos trazer o século XVI para o século XXI. Nós não podemos trazer um pacote, transferir uma época. Nós vivemos numa outra época. Então não é se prender ao passado, aos costumes, às tradições do passado. Não é sacralizar essas tradições. Porque isso facilmente cairia, e não poucos caem, em idolatria. Mas é entender os princípios redescobertos pelos reformadores e aplicá-los aos dias atuais, de acordo com as demandas da sociedade atual. Como, acima de tudo, os reformadores quiseram ser bíblicos. Então, a grande virtude de viver a fé reformada hoje é tentar ser bíblico. É viver uma fé baseada, solidamente estruturada nas Escrituras. Aqui já está, portanto, o primeiro grande princípio da teologia reformada. O que é a fé reformada tem a ver com a Bíblia. Tem a ver com o modo como os reformados concebem a Bíblia, a importância que dão a ela, o modo como a leem, a estudam, a praticam. Esse é o primeiro princípio geral que define o que é ser reformado. É por isso que no século XVI eles tinham um slogan, e esse slogan dizia sola scriptura, somente a Escritura. Era uma bandeira que os reformados levantavam. Eles diziam, não, o que define a nossa igreja não são as tradições dos homens, não são as decisões dos concílios, não é a palavra de um líder, não é a palavra de um papa. O que define a nossa fé, o que define a nossa prática é a Escritura e somente a Escritura. Ou seja, a única regra de fé e prática do crente precisa ser a Bíblia. Esse é meu tema, portanto, nessa primeira mensagem. Ser reformado significa valorizar a palavra de Deus. Eu posso dizer sem medo de errar que o maior benefício que a reforma trouxe para o cristianismo foi a redescoberta da Bíblia. Numa época em que os dogmas religiosos dominavam, as palavras infalíveis dos líderes eclesiásticos causavam terror, e as superstições populares tinham domínio sobre o modo como as pessoas viviam, os reformadores disseram, esqueçam tudo isso e olhem para as Escrituras. Olhem para a palavra de Deus. Queridos, isso não foi um discurso. Isso era prático. Eles traduziram a Bíblia para a língua do povo. Ensinaram as pessoas a ler a Bíblia. Ninguém fazia isso no século XVI. A Bíblia só estava traduzida para o latim. E o latim era a língua dos eruditos. O povo comum não tinha acesso às Escrituras. Então Lutero traduz a Bíblia para o alemão. Tem que, para isso, inclusive, ajudar a estruturar a língua alemã, que nem sequer tem uma estrutura pronta nesse período. Então Calvino incentiva a tradução de várias versões, como a Bíblia de Genebra, que foi traduzida pelos ingleses, que se refugiaram em Genebra durante as perseguições da Maria Sanguinária. Depois retornaram para a Inglaterra, levando uma tradução em inglês, para que o povo pudesse ler. Diferente de muitos que ainda hoje usam o slogan somente a Escritura, mas no fundo o que querem dizer é somente as nossas tradições. Ou no fundo querem dizer somente o nosso gosto pessoal.
os reformadores permitiram que a Bíblia modificasse a vida, o culto e a sociedade. Creio que essa é a postura essencial de ser um reformado. E o texto que nós lemos, de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 16, tem tudo a ver com isso. E, na verdade, ele nos dá as bases, as explicações, o modo como nós devemos considerar as Escrituras. Paulo está aconselhando o seu discípulo Timóteo diante das pressões da sociedade daqueles dias, que queria novidades, que queria inovações, que queria seguir por novos caminhos. Ele aconselha seu discípulo a fazer o quê? A permanecer. Essa é a palavra do verso 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Se você ler um pouquinho antes, no capítulo 3, no início do capítulo 3, Paulo descreve a corrupção dos últimos dias, dizendo que os dias seriam difíceis, no versículo 1 do capítulo 3, dizendo que os homens seriam egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores. Ele continua falando que eles teriam aparência de piedade, veja verso 5, tendo forma de piedade, mas negando o poder da piedade. Então, hipocrisia, vivendo uma fé só de aparência. Ele descreve que as pessoas iam, apesar de serem carnais, viver uma vida extremamente proselitista, ou seja, tentar ganhar pessoas para o seu modo equivocado de viver a fé. Diante disso, o verdadeiro crente precisava estar preparado para enfrentar perseguição, para enfrentar humilhação, como ele descreve no versículo 10 em diante, seu próprio procedimento, a sua própria longanimidade, diante dos sofrimentos que enfrentou, um apedrejamento, ele cita aqui no versículo 11, quando ele fala daquelas 3 cidades, Antioquia, Icônio e Listra. Nessas cidades, ele foi apedrejado. Então ele conclui, todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos impostores, no verso 13, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então, com esse pano de fundo, ele diz, permanece na Bíblia, ela é um barco seguro. Permanecendo nela, você não corre risco de naufragar. Você não corre o risco de pegar caminhos tortuosos, caminhos enganosos, caminhos carnais, caminhos dos homens. Permaneça nas Escrituras. No capítulo 4, depois, ele vai dizer, olha, fica atento, tenha cuidado, porque diz o versículo 3, haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Então, outro tipo da religião, a religião espetáculo, a religião show, a religião fábula. Paulo diz a Timóteo, não entra nessa onda, permanece nas Escrituras. Segurança, confiabilidade, a rocha segura que somente é a palavra de Deus. Esse resgate da palavra de Deus para a vida, para a fé, foi algo que os reformadores fizeram. Isso é ser reformado. Mas eu quero me deter especialmente no versículo 16 e no versículo 17, porque eu encontro 3 princípios muito simples aqui, e ao mesmo tempo profundos para a nossa vida e que definem o que é ser, ou começam a definir o que é ser um verdadeiro crente reformado. Veja que Paulo diz, toda a Escritura é inspirada por Deus. Portanto, meus irmãos, em primeiro lugar, o reformado aceita a origem divina da Bíblia toda. A origem divina da Bíblia como um todo. O texto diz, toda a Escritura é inspirada por Deus. Nós não selecionamos as partes da Bíblia que nós gostamos mais. Nós não temos caixinhas de promessas. Nós não seguimos pontos favoritos da palavra de Deus.
Não damos ouvidos apenas às porções que se encaixam mais com o que nós cremos. Antes, aceitamos que toda a Bíblia é a palavra de Deus. E toda a Bíblia é a palavra de Deus porque ela foi inspirada por Deus. O termo que o apóstolo Paulo usa aqui para inspirada, na verdade não significa puxar, inspirar para dentro, mas expirar, para fora, movimento de dentro para fora. Então, Deus expirou a Bíblia, Deus soprou a Bíblia, podia ser assim, toda a Escritura é divinamente soprada, ela é um ato divino de soprar, porque Deus inspirou, soprou, nesse sentido, sobre homens como Moisés, como Jeremias, como Ezequiel, como Amós, como Pedro, como Paulo, como João, Tiago. E o que eles escreveram, o que eles registraram, é a palavra de Deus. Tudo isso, sem exceção. Então, ser reformado é entender, é aceitar e entender a Bíblia como um todo. Se você observar muitos crentes de muitas denominações, você percebe que eles dão ênfase em partes da Bíblia. Então, aqueles, por exemplo, que defendem arduamente, ferreamente, o chamado livre-arbítrio, eles vão sempre se deter em textos que descrevem que o homem tem responsabilidade, que o homem tem que fazer escolhas, que o homem precisa tomar decisões, porém, raramente vão olhar para os textos que mostram a soberania de Deus, a grandeza de Deus, os decretos de Deus, as decisões de Deus. Por sua vez, aqueles que estão mais interessados em defender a soberania de Deus, uma espécie de hipercalvinismo, vão fechar os olhos para os textos que mostram a responsabilidade humana e vão sempre ler e defender os textos que falam de eleição, de predestinação, de soberania de Deus. Os reformados nunca fugiram dos textos bíblicos. Eles sempre aceitaram todos eles e tentaram entender a Bíblia como um todo. Um texto ajuda a entender o outro texto. Aliás, aqui está a regra máxima, a regra dourada de interpretação da Bíblia segundo a visão reformada. Qual é? A Bíblia interpreta a si mesma. Não sou eu quem a interpreta. Não é o teólogo quem a interpreta. Ela interpreta a si mesma. Qual é a função do teólogo? Descobrir como é que ela faz isso. Descobrir como é que um texto explica o outro. Como é que um texto mais claro lança luz sobre um texto mais obscuro. Então, na comparação dos textos, é que o reformado vai entender a Bíblia, aceitando a Bíblia como um todo. Mas como é que eu posso ter certeza que a Bíblia é a palavra de Deus? E a resposta é, porque ela foi inspirada, porque ela foi soprada por Deus. Nós cremos numa espécie chamada orgânica de inspiração. Que significa o seguinte, que Deus usou organismos vivos, seres humanos, para registrar a sua palavra. Deus não os anulou intelectualmente, emocionalmente, fisicamente. Deus não os anulou. Ele não transformou os escritores em robôs e disse, registrem aí o que eu tenho para lhes dizer. Não foi dessa maneira. A inspiração não é um processo de ditado, em que Deus dita as suas palavras e o autor registra. Inspiração é uma influência poderosa, uma influência do Espírito Santo sobre a vida dos autores bíblicos, para que eles registrassem com fidelidade, com fidedignidade, aquilo que a palavra de Deus é. Mas, cada livro da Bíblia tem suas peculiaridades. Cada livro da Bíblia reflete um pouco do seu escritor. É só você comparar. Leia, por exemplo, o livro do profeta Isaías. E você percebe uma grande habilidade poética,
Salmos de Davi, mas Isaías principalmente, os capítulos 40 em diante, nós vemos porções extensas de uma prosa poética, algo elevadíssimo em termos literários. Explica-se, Isaías era um homem da corte, era um parente do rei, era um homem erudito. Mas quando você lê um livro como o livro de Amós, você não encontra essa mesma erudição. Antes, você encontra um texto muito mais simples, muito mais básico, e aí ele mesmo explica que ele era um boiadeiro. Expressa, traz suas experiências para o texto. Se você lê um texto do apóstolo Pedro, você percebe uma singeleza muito grande no seu registro, embora uma grande profundidade, uma experiência espiritual extrema, mas um texto muito singelo, muito simples. Mas quando você lê um texto do apóstolo Paulo, você vê uma mente retórica em ação, usando argumentos, sistematizando argumentos, às vezes fazendo argumentos em forma circular, às vezes antevendo as questões que as pessoas possam fazer. Ele já pergunta antes e aí ele mesmo responde no seu próprio texto. Ou seja, uma capacidade de argumentação impressionante. Se você lê o Evangelho de Lucas, você percebe detalhes de um médico. Alguém que conhecia nomes de doenças, de enfermidades, sabe registrar isso com detalhes. Não vai achar isso em Mateus, em Marcos, não vai achar isso em João, mas vai encontrar em João o quê? Um estilo de argumento muito hebraico, um estilo de argumento muito repetitivo, circular. Ele sempre parece que está dando voltas no seu argumento. É o estilo de cada escritor. Mas todos eles foram inspirados por Deus e registraram a palavra de Deus. Palavra de Deus e, ao mesmo tempo, palavra de homem. Teríamos que dizer 100% palavra de Deus e, ao mesmo tempo, 100% palavra registrada por homens. O que garante a infalibilidade das Escrituras? A inspiração de Deus. O fato de Deus ter usado esses autores. Por que eu tenho a certeza de que abriu a palavra de Deus? Alguém poderia dizer, ela é um excelente livro. Foi escrito por mais de 40 autores em um espaço de 1500 anos. E nós acreditamos que ela não tenha nenhuma contradição verdadeira que não possa ser explicada. Que tem início, meio e fim. A gente sempre brinca, escolhe 40 pessoas aqui e diz, escreva um livro, cada um na sua casa, depois junta tudo, o que sai? A miscelânea. Mas você tem 40 homens vivendo num período de 1500 anos, em épocas diferentes, em lugares diferentes. Quando se juntam esses documentos, tem uma história coesa. Com início, desenvolvimento e fim. E sem contradições. A Bíblia ensina, queridos, coisas bem equilibradas e verdadeiras sobre a natureza, sobre o mundo, sobre o céu, sobre as estrelas, sobre a terra. Embora ela não queira ser um tratado de física, ou de biologia, ou de astronomia, ou de geologia. Ela é o livro mais vendido e lido da história. Bilhões de pessoas já creram nela e disseram que suas vidas foram transformadas por ela. Todos esses são argumentos importantes, não são? Mas em última instância, o que me dá certeza de que a Bíblia é a palavra de Deus para o teólogo reformado, para a teologia reformada, é o fato de que o Espírito Santo inspirou esses autores. E quando eu leio essa palavra, que dentro do meu coração existe algo que testifica. A isso, os reformados chamam de testemunho interno do Espírito Santo. O Espírito Santo testemunha em nosso coração. Quer saber se você é um crente verdadeiro? Muito simples. Quando você lê a palavra, seu coração arde. Quando você lê as Escrituras, algo se mexe dentro de você, que não seja meramente fome. Quando você lê a palavra de Deus, algo acontece dentro de você
Isso é uma marca de que você é um crente verdadeiro. Isso é uma marca de que você crê nas Escrituras. O Espírito de Deus testifica em nosso coração que a palavra de Deus é confiável. Não são os argumentos racionais, não são os argumentos científicos. O que me dá certeza de que a Bíblia é a palavra de Deus é o fato de que o Espírito Santo, que a inspirou, testemunha em meu coração que ela é a palavra de Deus. Em segundo lugar, meus irmãos, crente reformado é aquele que aceita a aplicabilidade da Bíblia em todas as coisas. Já disse, é aquele que aceita a Bíblia como um todo, como palavra de Deus, mas não fica só na teoria. Ele aceita que a Bíblia produza diferença, mudanças em todas as áreas da vida. Leia outra vez o texto de 2 Timóteo, o que ele está falando, que a Escritura é inspirada por Deus. E aí ele diz, e útil, apropriada, preparada, eficiente, para quê? Ele cita 4 coisas. Para o ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça. Vejam, essas 4 coisas. Ensino, repreensão, correção, educação. O verdadeiro crente reformado é aquele que aceita a aplicabilidade da Bíblia em todas as áreas da sua vida. Ou seja, a Bíblia educa você. Como quando se educa a criança, como se dá os princípios básicos, os elementares, os princípios fundacionais. A Bíblia faz isso. O crente aceita o ensino da Bíblia e se deixa educar por ela. Mas a Bíblia não faz só isso também. A Bíblia tem horas que repreende. Repreender aqui é uma expressão dura, é uma expressão pontual, é uma repreensão formal. Isso está errado. O verdadeiro crente, quando recebe a repreensão da palavra de Deus, recua e diz, então o que eu preciso mudar? O ímpio se endurece. O ímpio encontra uma desculpa, encontra uma explicação. Ah, eu fiz isso por causa daquilo. Ah, mas eu não sei o quê. Ele sempre tem um mais eu. Mais. O crente diz, estou errado. A Bíblia me mostrou isso. Eu tenho que mudar. O crente aceita a repreensão da palavra de Deus. Além disso, diz que a Bíblia corrige. Aqui um processo. Parece haver aqui algumas etapas. Correção tem a ver com ajudar a ver o erro e então mostrar o lado correto. Mostrar o aspecto verdadeiro, o aspecto aplicável. E finalmente diz, a Bíblia também nos educa na justiça. Quer dizer, ela nos mantém no caminho da justiça. Já estamos no caminho da justiça. Agora nos ajuda a não sair dele. Tudo isso, meus irmãos, a Bíblia faz. Mas só faz para quem medita nela. Só faz para quem a conhece, para quem a vive. Não se trata de sacralizar um livro, colocá-lo num altar. Isso seria algo contrário aos próprios princípios bíblicos. Não é ser um bibliólatra, mas significa aplicar consistentemente em nossa vida os princípios que a Bíblia nos traz. E aqui eu preciso dizer que muitos se dizem reformados nos dias atuais, proclamam o sola Escritura, mas na prática a Bíblia parece ter pouco ou nenhum efeito na vida deles. Se nós somos reformados, nós precisamos estar dispostos a permitir que a Bíblia faça modificações e algumas doídas, dolorosas da nossa vida, na nossa igreja, no nosso culto, no sistema de governo, no evangelismo, nas missões, nas orações, no modo de orar, em todas as áreas.
É preciso constantemente olhar para o modo como vivemos a fé, a religião, entre aspas, e dizer, é bíblico? Isso de fato é bíblico? Porque não poucas vezes nós temos práticas de tradição, mas que não são bíblicas. Mas nós nos apegamos a isso como se fossem. A Bíblia é a palavra de Deus. A tradição é útil, mas não é a palavra de Deus. Ao olhar para as nossas organizações religiosas, precisamos perguntar, isso é bíblico? Como é que isso se encaixa com a Bíblia? Como é que nós justificamos isso? Em tempos de tanta burocracia eclesiástica, como é que nós justificamos isso? Práticas jurídicas. Como é que justificamos isso à luz da palavra de Deus? Política eclesiástica. Talvez a pior praga da igreja em qualquer denominação. Política eclesiástica. A pergunta sempre é, onde está isso na Bíblia? Como é que justificamos isso? Se somos reformados, precisamos aceitar que a Bíblia nos reforme. Que a Bíblia constantemente nos reforme. A Bíblia reforma a igreja, a Bíblia reforma a família, a Bíblia reforma a sociedade através da igreja e através da família. Sempre a sociedade será o último estágio. Primeiro tem que reformar a casa, a família. Depois a igreja. E essas duas coisas ajudam a reformar a sociedade. Mas se não há reforma na casa, se não há reforma na igreja, nunca haverá verdadeiramente reforma na sociedade. Em todas essas instâncias é difícil fazer isso. E muitos se acomodam, deixam como estão, para ver como é que fica. Mas nós precisamos nos empenhar e aplicar a palavra de Deus em todas as instâncias. Para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar. E em terceiro e último lugar, meus irmãos, o reformado aceita a suficiência da Bíblia. Veja que o texto diz, na sequência, após Paulo falar que ela é útil para o ensino, a repreensão, a correção, a educação, ele diz, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Em outras palavras, tudo, absolutamente tudo o que um homem de Deus precisa para ser perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, onde ele encontra? Na Bíblia. Se a Bíblia ensina, se a Bíblia repreende, se a Bíblia corrige, se ela educa, e se tudo isso realmente acontece em nossa vida, nós estamos sendo aperfeiçoados para fazer tudo o que é necessário. Então eu não preciso de coisa alguma fora da Bíblia, esse é o ponto. Então ela é plenamente suficiente. Então eu não preciso de outras coisas, de formas adicionais de religião ou de viver a fé. Eu só preciso da Escritura. Hoje em dia, como sempre, os crentes querem a Bíblia e algo mais. Ou novas revelações, ou visões de anjos voando. A famosa religião coceira nos ouvidos, que Paulo fala em seguida. Coceira nos ouvidos leva a uma busca desenfreada por novidades. O reformado fica com a Escritura. Permanece naquilo que é seguro. Não vai atrás de ondas, de modismos. Permanece na Bíblia. Outros, por outro lado, querem ter experiências, querem ter provas do amor de Deus através de milagres, através de enriquecimento, através de prosperidade. O reformado aceita que Deus já deu a maior prova do amor dele por nós. E isso está lá no Calvário, quando aquela cruz se ergueu sobre a terra. Ali está, como diz Romanos 5:8, prova. Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós. O reformado não precisa de outras provas. A prova do amor de Deus está na Bíblia, no registro que ela faz da morte sangrenta de Jesus Cristo por nós.
Qualquer outra prova que eu precisar, que eu buscar, desmerece a maior de todas. Qualquer outra prova que eu insistir em dizer, Deus, eu só vou crer se o Senhor fizer isso. Eu estou dizendo, não vale nada para mim o que Cristo fez na cruz. Não tem significado nenhum, não importa nada para mim aquilo. Eu não posso abandonar a grande prova do amor de Deus, que é a cruz, por quaisquer outras provinhas menores. O crente que vive, que lê, que pratica a palavra de Deus, tem tudo o que precisa para ser perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Por isso, viver a fé reformada, verdadeiramente reformada, como aqueles grandes homens do passado fizeram, significa aplicar a Bíblia, toda ela, na nossa vida, no dia a dia, para transformar nossa vida individualmente, corrigir, repreender, aceitar. Se está errado, não tem desculpa. Arrependimento e mudança. Aceitar o que a Bíblia fala. Reformar a casa. Tirar lá os balins que muitas vezes estão escondidos debaixo dos tapetes. Ou dentro dos armários. Reformar a casa. Tirar o que não deve estar lá. O que nos atrapalha, o que nos afasta de Deus. Reformar a igreja. O que for não bíblico, o que for contrário aos princípios bíblicos, por mais caro, por mais precioso que seja para a nossa religião, tem que sair. Só pode permanecer aquilo que a Escritura determina, ensina. E com isso, talvez, ajudar a reformar a sociedade. Os reformadores conseguiram isso. Mudaram países. Mudaram continentes. Por que é que nós somos 40 milhões no Brasil de evangelho e não mudamos nada? Porque não somos firmes. Porque não temos princípios firmes. E não lutamos por esses princípios. Ser reformado significa praticar a palavra de Deus. Crer nela, estudá-la, vivê-la e proclamá-la. Esse é o primeiro ponto. E assim nós vamos aprendendo o que significa, o que é viver a fé reformada. Oremos nesse momento, meus irmãos, curvando as nossas frontes, suplicando a misericórdia, a graça do nosso Senhor. Ó Pai, nós te damos graças pelos teus soberanos propósitos, pela infalibilidade das tuas decisões, que estão principalmente registradas nas Sagradas Escrituras. Nós não somos adoradores de um livro, nós somos adoradores de um Deus vivo que falou e que fala através das Escrituras. Nós reconhecemos o teu direito de falar e de agir. E o nosso privilégio de ouvir e de obedecer. Mas ajuda-nos, ó Deus, para que sejamos leitores assíduos da tua palavra. Estudantes dedicados, que não se contentam com uma visão superficial, mas querem compreender, como o salmista diz, desvenda os mistérios da tua lei, abre os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua palavra. Que esse mesmo sentimento, anseio, desejo no nosso coração seja real. E assim, Deus, que a tua palavra nos ensine, nos repreenda, exorte, corrija, nos eduque em todo o caminho da justiça, para vivermos uma vida para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse nome santo e precioso que nós oramos, cremos e confiamos.
Amém.